Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E de maneira especial neste momento onde nós queremos meditar sobre esse texto tão importante e tão incisivo de Jesus, em Lucas 14, 25 a 35. Na verdade, Jesus, desde o capítulo 13, ele vem fazendo uma caminhada. Lá no capítulo 13, que nós ouvimos falar nos últimos cultos, sempre diz assim: Jesus ia caminhando para Jerusalém e ensinando. Ele sabia que eram os últimos dias dele. E ele passou por várias vilas, várias cidades, e nós vimos isso nos textos das semanas anteriores, onde em determinado momento alguém chegou para ele e disse: Senhor, são muitos ou poucos os que vão ser salvos? E Jesus disse: esforçai-vos por entrar na porta estreita. Ou seja, não interessa se é muito ou pouco, você tem que estar lá. E aí Jesus diz: eu sou a porta estreita. Ou seja, continue comigo. Semana passada vimos ele indo num banquete oferecido por um fariseu, e aí fizeram uma armadilha, deixaram um homem hidrópico, um homem que inchava os pés e as mãos ali, para ver se Jesus ia curar, porque era num sábado. E quando Jesus viu que era uma pegadinha, ele logo pergunta para eles: escuta, se o filho de vocês cair num buraco no sábado, vocês vão esperar o domingo para tirar ele? Nem se o boi cair, vocês vão esperar. Então, curou o homem. E ninguém mais falava nada. E aí ainda deu um puxão de orelha nos fariseus, dizendo: olha, não convide os ricos, aqueles que podem retribuir o teu convite. Convide esse homem aí. Convide os pobres, os aleijados. É para eles que vocês têm que dar o carinho, o amor de vocês. Assim, porque muitos primeiros vão ser últimos, os últimos primeiros. E hoje, Jesus começa o ensinamento com uma palavra difícil. Ele diz assim: aquele que não aborrece seu pai, sua mãe, ou seu marido, seu esposo, seu irmão, seus filhos, para vir atrás de mim, não é digno de mim. Essa palavra choca. Mas se a gente for pensar bem, quantos daqueles discípulos que estavam ali aborreceram o pai e a mãe? Eu fico pensando, por exemplo, Tiago e João. Eles eram filhos de Zebedeu. Eles tinham uma indústria de pesca, tinham barcos que herdaram do pai deles. E de repente eles conhecem Jesus e largam tudo para ir atrás de Jesus. Vocês acham que o pai dele ficou contente? O pai deles não ficou aborrecido com eles? Poxa, ensinei eles a pescar, dei os barcos para eles, preparei tudo, agora chega esse homem que eles acham que é o Messias, eles vão atrás, largam tudo. E largaram mesmo. Por quê? Porque eles criam que Jesus era o Messias. Aleluia. E quantas vezes, hoje também nas nossas famílias, às vezes só um é cristão e os outros zombam, ridicularizam, ficam aborrecidos, está perdendo tempo indo na igreja, e tanta coisa. E Jesus diz: essa é a boa escolha. Isso é tomar a sua cruz. Jesus fala: toma a sua cruz e siga-me. Veja bem, Jesus não tinha morrido numa cruz ainda. Depois ele iria morrer, mas ele sabia. Por quê? Porque ele veio com esse objetivo. Deus Pai quis que Jesus desse a sua vida por nós numa cruz, que era a maneira mais indigna de morrer. As pessoas morriam decapitadas, morriam de qualquer maneira, mas na cruz eram só os piores bandidos. Por quê? Qual era o simbolismo de morrer na cruz? A pessoa fica pendurada. Ou seja, a terra não quis mais ele e o céu não aceitou. E ali ele ficava desidratado, perdendo sangue, pegando sol, né? Todo mundo rindo, zombando. Então era a morte mais horrível. Então quando se falava em carregar a cruz, o pensamento era algo pesado, algo difícil. E realmente ser cristão não significa que a gente vai ser maltratado, morto. Muitos são. Na Nigéria, agora a gente está acompanhando as últimas notícias, né? Só nesse ano mais de 8.000 cristãos foram assassinados, mortos, fuzilados, com a cabeça cortada. Toda semana tem gente sendo assassinado lá, e em outros países também, por serem cristãos. Isso sim é uma cruz. Mas aqui quando Jesus está dizendo: você tem que pegar a sua cruz e me seguir, ele está falando da cruz dele. Ele veio com o objetivo de morrer na cruz. Por isso, quando ele morre na cruz, ele diz: está consumado. Terminei, completei aquilo que eu vim fazer. A obra do meu Pai eu completei. O que vem depois
Já é mostrando força, o seu poder, sua majestade. Quando ele ressuscita, ele mostra que é mais forte que o inferno, mostra que é mais forte que a morte, mostra que é mais forte que o diabo. E então ele reassume o seu poder divino, do qual ele tinha se esvaziado para viver de forma humilde, sofrendo e morrendo por nós. Então o carregar a cruz mostra seguir o objetivo de vida até o fim. E é isso que ele está dizendo para nós. Você quer me seguir? Então siga esse objetivo de vida até o fim. E aí ele fala, quem vai construir uma torre tem que ver se tem condição de terminar ela de ir até o fim. Se um rei for enfrentar um outro exército, que é muito mais poderoso, ele tem que ver se com 10 mil homens ele consegue, se não. E o que ele quer dizer com isso? Todos nós estamos construindo a torre da nossa vida. E como é que a gente faz? A gente precisa saber aquilo que a gente precisa como cristão para alcançar o nosso objetivo. O que é que a gente precisa? Evitar o pecado. Ser mais forte que as tentações. Não cair, não desmoronar no meio do caminho, não deixar essa torre desmoronar. Jesus disse, você tem que construir a sua casa sobre a rocha é Jesus. Quando a gente constrói a nossa vida de fé sobre Jesus, que é a rocha, e então vive os princípios bíblicos, com os frutos do Espírito, que é fé, mansidão, domínio próprio, paz, longanimidade, esperança, amor, a nossa construção ela permanece de pé. Ele fala de um rei que vai para uma guerra, nós que estamos numa guerra espiritual. E o inimigo é mais forte. Aqui ele fala de um rei que vai com 10 mil homens contra um inimigo que tem 20 mil. Nós lutamos contra os nossos desejos pecaminosos, orgulho, ciúme, inveja, egoísmo, ganância, maldade. Nós lutamos contra o mundo, com suas ideologias, com suas filosofias, com seus modismos, que fazem tudo para nos afastar de Deus. E lutamos contra o diabo, que usa tudo isso contra nós. Ou seja, nós não temos chance. O inimigo é muito mais forte. Agora vamos lá fazer um acordo com ele? Não. Nós precisamos da ajuda divina. Aleluia. Da ajuda de Deus. Por quê? Porque ele venceu o inferno, o diabo e a morte por nós. Então carregar a cruz significa ir até o fim, nesse objetivo de vida. Ser fiel até a morte. E eu vou te dar a coroa da vida eterna de Jesus. A vida cristã não é fácil. Ela é muito difícil. Essa coisa da teologia da glória, da teologia da prosperidade, que é só vitória, que isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Jesus fala que nós temos que ir até o fim. Que nós temos que permanecer sempre com o foco em Jesus. Olhando o seu exemplo, que foi até o fim para nos dar perdão, vida eterna e salvação. E ele vai nos ajudar a enfrentar os problemas, porque ele venceu o inimigo por nós. Ele é o rei vencedor. Ele vai fazer com que a nossa casa celeste se mantenha lá firme, em pé, e que a nossa casa terrena não desmorone, porque ele é o alicerce, ele é a rocha, ele é o firme fundamento. E ele vai nos dar tudo aquilo que falta para que nós possamos chegar até o fim. E Jesus termina dizendo, o sal não pode perder o seu sabor. Se ele nos deixa aqui, é porque ele antes tinha dito, vocês são o sal da terra. Ele disse, se perder o sabor, não tem por que você estar aqui ainda. Qual é a função do sal? A função do sal naquela época, a primeira, era, por exemplo, tinha uma ferida, botava o sal, matava as bactérias. Mata as bactérias e ele cicatriza. Então, qual é a função do sal? Nós, como cristãos, sendo o sal da terra, pregar o evangelho. As bactérias do pecado estão infectando o mundo, estão causando a morte, tudo de ruim que existe aí. Então, quando a gente fala de Jesus, o evangelho da salvação, o sal ele mata as bactérias, ele fecha a ferida. Qual outra função do sal? Não existia energia elétrica. Então ele conservava os alimentos, ou seja, ele não deixa apodrecer. O sal exatamente ele faz com que aquilo seja algo útil, aquele alimento seja um alimento bom. Então nós como sal da terra, não vamos deixar as pessoas apodrecerem no pecado.
Nós vamos mostrar a graça, o perdão de Jesus, levar a certeza da salvação para que elas tenham vida. E a última função do sal é dar gosto, dar sabor, ou seja, a vida não é só isso aqui, não é só pecado, não é só desgraça, a vida é o que nos espera depois, um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pecado, porque lá estaremos na glória e seremos vestidos de incorruptibilidade, ou seja, todos os nossos defeitos não existirão mais. Aleluia. Seremos perfeitos como Deus é perfeito também. Então, essa é a nossa missão. Aceitamos o Evangelho pela fé, Jesus nos abriu o entendimento através da Escritura Sagrada. Agora, começa. Nós temos uma missão que vai até o grande dia, até o dia da chamada final. Aleluia. Ou seja, a nossa cruz é permanecer nesse objetivo. Bem alicerçados. A construção é a obra de Jesus. Nós somos a igreja dele. Ele é o cabeça, nós somos os membros. A luta já foi vencida por ele. Sozinhos nós não temos oportunidade. Por isso, nós sempre estamos com a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé e as botas que são o evangelho da paz que a gente prega, assim como Paulo falou. E a caminhada continua. A gente continua salgando, ou seja, levando esse evangelho que mudou a nossa vida e que vai mudar através de nós a vida de muitas pessoas, dando-lhes perdão, vida e salvação, curando suas feridas, dando gosto de viver e vontade de também chegar lá. Que Deus nos abençoe e nos guarde, principalmente contra os aborrecidos, que muitas vezes tentam nos confundir. São vozes que fazem muito barulho, mas a voz que nós seguimos Aleluia, é a Jesus. voz do bom pastor Jesus. Glória Como a ele Deus. diz, a ovelha conhece e segue a voz do bom pastor. E então a nossa cruz vai se tornar leve. Por quê? Porque Jesus está junto conosco, nos ajudando a carregá-lo. E um dia todos estaremos na glória. Essa é uma mensagem de evangelho puro. Que Deus nos abençoe até lá. Amém, Senhor. Amém. E a paz de Deus, que excede nosso entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus até o grande dia, o dia da vitória final, Amém. o dia em que veremos Deus face a face e viveremos com Ele para toda a eternidade. Amém.